dia, gente. Estamos aqui hoje então para a nossa 20ª videoaula sobre instalação de programas no Linux Educacional 4. E na aula anterior nós aprendemos a instalar o servidor web e a plataforma de ensino à distância Moodle. Hoje nós iremos aprender a instalar o Podcast Generator, que vai permitir que você trabalhe com seus alunos criando arquivos de áudio e colocando os mesmos disponíveis aí num servidor web também. A gente está começando a trabalhar na montagem de um Media Center para que você tenha isso em sua escola. Então a gente vai fazer uma série de trabalhos aí, instalações, onde vai permitir que você tenha o servidor web funcionando, o servidor de banco de dados MySQL funcionando, o servidor de FTP, o Moodle funcionando, e hoje vamos aprender então a instalar um gerenciador de podcast. Ok? Bom, para isso então a gente vai lá na internet, vai entrar nesse site aqui, ó, podcastgen.sourceforge.net, e vai vir aqui em download, tá? Você pode ler isso aí, você pode ter mais informações, tá? Depois você pode fazer isso com o tempo. Eu vou direto aqui, ó, no download, tá? E vou dar um cliquezinho aqui, ó, para fazer o download aí do pacote de instalação, tá? Então vamos aguardar aí o tempo de espera. Clicar aqui no download, tá? Ok. Bom, como você viu aqui, você pode fazer o download daqui, do site oficial, que é esse aqui, ou também do nosso repositório. Nós já colocamos aqui dentro também, o caminho é esse aqui, você já viu esse caminho em outras videoaulas, e o arquivinho é esse aqui também, é o mesmo arquivo. Então você pode baixar de um lugar ou do outro, que é o mesmo arquivo. Download feito, vamos aqui em Home Professor, e o download vem para cá, ó. Aqui tem mais de um, né? Tem dois, porque eu já tinha um feito aqui, tá? Eu já tinha um download feito, então eu só fui mostrar para vocês como é que seria isso aí. Nós vamos pegar esse arquivinho agora e vamos levar, ou seja, copiar e colar na pasta padrão do nosso servidor web, que a gente aprendeu aí na última videoaula. Então fica aqui, ó, opt lamp htdocs, tá? Aí a gente cola ele aqui dentro, o arquivinho compactado aqui dentro, e a gente vai descompactar. Para descompactar, botão direito em cima dele, extrair aqui, detectar automaticamente a subpasta. Clica aqui, aguarda um pouquinho, pronto, aí já está aqui o nosso arquivo. Se nós entrarmos aqui dentro, vão ter vários arquivos aí que são parte desse servidor de podcast. Então, vou renomear isso aqui para rádio web, tá? Rádio web, ou simplesmente vou deixar assim, então, ó, podcast, tá? Podcast. Você na verdade coloca aí o nome que você quiser. Vou deixar aqui o podcast, renomear, pronto, já está aqui o nosso podcast, tá? Não preciso mais do navegador, posso fechar ele. Agora eu preciso dar permissões de execução para aqueles arquivos lá. Então eu vou sudo trocar aqui para professor, ou seja, digitar senha usuário quando for pedido, né? Nesse caso aí professor, e eu vou usar aqui chmod 777-r opt lamp htdocs, e o nome que eu dei lá, que no caso é podcast. Bom, eu vou usar o 777 aqui para dar permissão geral para a pasta, tá? E tudo que tem dentro dela, porque eu estou usando R. Então, ó, recursivamente. Então, permissão para quê? Podcast e tudo que tiver dentro dela, tá? Não vamos preocupar muito com a questão de segurança da rede externa, porque a gente está trabalhando com servidor interno ainda. Quando nós formos tratar de transformar
Vamos chegar lá nesse ponto ainda de transformar um servidor interno em um servidor externo que possa ser acessado fora da escola, da casa do aluno, de onde quer que seja. A gente pensa na questão da segurança maior aí. Tá? Então, para facilitar a vida aí, permissão geral para pasta podcast e tudo que estiver dentro dela, aperta a tecla Enter e terminado o processo. Tá? Não precisa mais se preocupar com isso. Beleza? Então pode fechar aí o nosso terminal. Tá? Antes de continuar agora com o trabalho de instalação do nosso podcast, nós vamos fazer algumas modificações no servidor web. Tá? Para isso a gente vem aqui, ó, LE Sistema aqui, gerenciador de arquivos em modo superusuário, tá? Digita senha aí quando pedir. Ok, nesse caso aqui, meu caso é professor. Raiz, opt, lamp, etc. Nós estamos usando o modo gráfico simplesmente para mostrar para vocês que é possível também fazer essa configuração no modo gráfico. Mas você poderia abrir o terminal, trocar de usuário, navegar lá usando CD, o nome do diretório, e depois usar o editor de texto Nano para fazer as modificações que você precisar. Se eu estou usando o modo gráfico como superusuário, para mesclar um pouquinho, não deixar só vocês no modo texto e tal, então estou dando aí uma gama maior de possibilidades de configuração para vocês, tá? Ok? Então o arquivinho que a gente tem que modificar é esse aqui, ó, php.ini, abrir com, tá? Você pode abrir com Kate, eu no caso tenho o Gedit instalado aqui, vou usar o Gedit, tá? Para instalar o Gedit, se você quiser instalar, então você entra no terminal, troca de usuário, aptitude, install, Gedit, aperta o Enter e aguarda aí o processo de instalação, você vai ter o Gedit também. Mas se você não tiver o Gedit, usa o Kate, que é a mesma coisa. Eu vou usar o Gedit, porque eu gosto muito mais do Gedit que do Kate. Tá? Isso é uma questão de preferência, né? Tá? Então eu vou localizar aqui onde eu vou modificar. Eu vou modificar somente 3 itens aqui dentro. Tá? Você vai ver que é bem simples. Então eu vou localizar primeiro aqui. Tá? Vou colocar aqui, localizar. Tá? Então nesse caso aqui, ó, eu vou modificar esse arquivinho, no caso de vocês aí, tá? Porsche Max Size. Você vai ver quanto está aí. No meu caso aqui eu vou botar 100 megas, ou seja, já está 100 megas. No caso de vocês aí, vocês verificam quanto está e coloquem o que acharem melhor. Bom, explicando o que é isso. Isso aqui controla o tamanho do arquivo que o seu aluno ou o professor que vai trabalhar pode enviar para o servidor. Ou seja, quando ele clicar lá em enviar arquivo, este aqui será o tamanho do arquivo que ele vai poder enviar. Então, se você achar por bem, coloque 10 megas, 20 megas. No meu caso aqui eu coloquei 100 megas, tá? Mas é critério meu. Fiquem à vontade e coloquem o valor que quiser. Então, onde vocês devem estar 2 ou 8, vocês modifiquem para a necessidade de vocês. Então, é isso aqui, ó, Porsche Max Size igual, coloquem o valor que quiserem. Lembre-se de deixar o M aqui, tá? O outro é esse aqui, ó, tamanho máximo, tá? Tamanho máximo do upload aí, tá? Do upload, aí você vê também, procura colocar aqui a mesma coisa que você colocou aqui em cima. Então, post, ou seja, máximo do tamanho da postagem você colocou 100, aqui em upload também você coloca 100, ou seja, deixa sempre igual os dois tamanhos para não ter conflito depois. Se você coloca lá com 10, aqui com 100, ou lá com 100 e com 10, você vai ter conflito, um não vai funcionar. Então coloca os dois iguais, tá? Esses aqui são os dois lugares que você tem que modificar. O outro local vai ser esse aqui, ó. Tá? Opa. Outro local vai ser esse. Então vou localizar display aqui, tá? Vamos lá. Vamos localizando aqui. Aqui, beleza, esse aqui, ó. Pronto. Localizamos aqui. Esse local aqui no de vocês vai estar on, tá? Então, display erros on, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, coloca off, como está o meu aqui. Isso aqui serve para quê? Quando você for executar os programas lá em PHP,
tem certas mensagens de erro, certas coisas que podem aparecer que não são interessantes para o usuário final. Fica feio para o usuário final ver. Isso aqui é interessante quando você está desenvolvendo, você está testando algum aplicativo em PHP, está desenvolvendo, você deixa aqui como on. Para você, desenvolvedor, ou no caso, para quem estiver desenvolvendo, ver possíveis erros que estão acontecendo no aplicativo. No nosso caso aqui, para o usuário final, deixa em off aqui. Tá? Então, é só isso. Esses 3 lugares que você vai ter que modificar. Salva o arquivo. Tá? Salva o arquivo. Pode fechar. Depois, com o tempo, com paciência, olha isso aqui, estuda um pouquinho, para você saber o que mais que pode fazer. Você pode fazer um monte de configurações aqui dentro. Hoje, o que interessa para a gente são somente essas 3. Fecha. Tá? Aqui a gente não precisa mais por enquanto. Ok? Aí vamos agora colocar o nosso servidor para funcionar. Ó. Extras, painel de controle champ, como a gente viu na aula anterior. A gente tem que acionar o servidor, porque a máquina foi ligada, né? A gente reiniciou o computador e a máquina não está com o servidor ativo. Então vai vir assim, ó, esse painelzinho, Start Champ, dá um cliquezinho ali e aguarda o processo terminar. Tá? Então vamos aguardar o processo terminar e você vai ver que vai mudar o status aqui. Ó. Ou seja, mudou lá, agora ficou parar. Tá? Minimiza aqui e vamos aqui para o nosso navegador, porque a instalação agora do nosso Podcast Generator ela é toda feita com o navegador. Tá? Então o caminho é localhost barra o nome da pasta que você criou. Podcast. Tá? Então assim que tudo que você instalar, no caso, ó, localhost barra Moodle, localhost barra podcast, o que você colocar lá dentro vai ser sempre assim o caminho na máquina do professor. Na máquina do aluno eu explico daqui a pouco. Tá? Então vamos lá. Dá um Enter aí. Ok, carregou a página de setup em português. Dá um Next. A famosa instalação lá Windows, né? Aqui vai verificar permissões, próximo. Como a gente já deu permissão lá, ó, antes de começar a instalação, vai estar tudo verdinho. Se você esquecer de dar permissões, vai ficar em vermelho e você volta lá e corrige aí as permissões. Beleza? Então, mais um Nest aí, mais um próximo. Aqui nós vamos colocar o nome do administrador, quem vai ter o poder de administração do podcast. Nesse caso aí eu vou colocar admin e admin na senha. Então, usuário admin e a senha também é admin. Tá? Próximo. Ok, instalação concluída, ficheiro criado. Inicia a gestão do seu podcast. Então você clica aqui, inicia a gestão, entra com a senha, né? E com o usuário. Entrar. Se você quiser salvar, que você salva. Se não quiser, você não salva. Tá? Já estamos aí na área administrativa do podcast. Ó. Ok? Então, ó, esse aqui é a página principal. Está isso aqui vazio. E aqui é a área administrativa. Quando você clicar aqui, vai pedir senha. No meu caso, como eu acabei de entrar, não vai pedir, né? Mas no seu caso, se pedir, já sabe. Aí você vem aqui, você pode criar categorias. Por exemplo, eu vou criar uma categoria aqui. Hinos. Porque daqui a pouquinho eu vou enviar um hino para poder mostrar para vocês aí como é que faz isso aí, tá? Então você pode criar quantas categorias você quiser. Eu vou criar uma outra aqui. Voltar à administração, adicionar categoria. Eu vou criar a categoria agora, aulas, tá? Pode ser que você queira aí criar podcast com aulas para os seus alunos. Então você adiciona aqui e agora a gente já tem 2 categorias adicionadas, tá? Volta para a administração. Vamos alterar aqui o tema, ó. Selecione o tema e aspecto, tema. Eu gosto mais dessa aqui, dessa laranjinha aqui, que você vai ver agora. Gosto mais dessa, acho ela mais bonitinha. Mas você pode deixar a que você quiser. Volta para a administração. Aqui, ó. Altere detalhes do podcast. Nesse item aqui, a gente vai poder alterar o título do podcast. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui. Podcast educacional, mas você é livre para colocar o que você quiser, tá? E no subtítulo também você pode botar o que você quiser.
trabalhos feitos na escola. Eu estou colocando isso aqui, você fica à vontade aí para colocar o que quiser. E a descrição, fica à vontade, tá? Ou seja, tudo isso aqui é a gosto do cliente, ou do freguês, ou do professor, ou de quem estiver fazendo essa instalação, tá? Então, tudo isso aqui é preenchido de acordo com a sua necessidade. Aqui eu costumo colocar Creative, tá? Mas nada impede de você colocar o que você quiser. Tá? Tudo isso aqui você preenche de acordo com a sua necessidade aí. O e-mail de quem é o administrador, né, do projeto em si, tá? E aí você vem aqui e envia. Quando você faz isso, ó, repara que já mudou aqui, ó, o título já mudou, o subtítulo também, tá? E a descrição vai aparecer o que você colocou. Voltando novamente para a interface administrativa, clica aqui, ó, voltar. A gente vai aqui embaixo, ó, alterar a configuração do podcast. Clica aqui. Você já vem aqui, ó, ativar MP3, ativar Freebox, ativar categoria, caixa de notícias, tá? Ativar a política de nomear dos episódios. Eu só vou mudar isso aqui. Eu quero que fique 20 episódios na página principal, ou seja, 20 podcasts, 20 arquivos enviados na página principal. Você pode mudar isso aí de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tempo que você tiver para ir testando. O importante é sempre lembrar que se você mudou alguma coisa, não ficou do jeito que você quis, volta, altera para o modo original e fica tudo tranquilo. Enviar, pronto aí. Já temos aqui, então, se a gente for para a página principal, já temos aqui a página principal vazia, porque não tem nenhum arquivo, tá? E eu vou aqui em administração, porque agora nós vamos enviar, como eu falei para vocês agora há pouco, que ia enviar o hino, né, o hino nacional nesse caso, para vocês verem como que ficaria. Então eu vou em administração, novo podcast, clico aqui, novo podcast, e venho aqui e faço o seguinte, ó, selecionar arquivo, hino nacional brasileiro. No meu caso aqui, eu já sei a pasta que está, professor download, você aponta para a pasta que está o arquivo, manda abrir, título, hino nacional brasileiro, né? Vou colocar aqui hino brasileiro, tá? Na descrição curta, você põe o que você quiser, eu vou colocar hino nacional, vou selecionar a categoria correta aqui, tá? E pronto. Tem esse itemzinho aqui, adicionar informações extras. Você pode digitar mais uma descrição maior. O hino nacional brasileiro foi composto por não sei quem, tá? Você pode colocar aqui a descrição que você quiser. Você pode colocar uma imagem qualquer também, respeitando essas regrinhas aqui, ó. Então você pode colocar uma imagem também para poder fazer parte da sua postagem. Você pode colocar palavras-chave aqui. Você pode dizer se o conteúdo é explícito ou não. Autor, endereço de correio eletrônico do autor, mas no nosso caso aqui, ó, eu aconselho fazer isso aqui, ó, deixar assim, deixa desmarcado, fica só a descrição curta, é mais rápido, tá? Mas fique aí à vontade para fazer o trabalho como você achar melhor. Enviar, pronto ali, automaticamente ele já carregou o podcast, processou o arquivo e informou para mim que foi enviado com sucesso. Já foi criado então com sucesso. Para eu ver isso, como que ficou, volto aqui, a página principal, tá? Que é o que os alunos verão. Os alunos lá vão ver isso aí. Os alunos não vão ver a área administrativa, a menos que você dê a senha para eles. Se você der a senha, ele vai poder fazer tudo que você faz também. Tá? Feito isso, repare que já tem então aqui o podcast criado, hino nacional brasileiro. Se for para fazer download, é aqui, ó. Aqui clica faz download, aqui também faz download. Se você quiser, ou seus alunos forem ouvir a sua aula, o seu hino, o que quer que você tenha postado aqui, é só ele clicar aqui, ó. Tá? Já vai começar então a tocar o hino, tá? Beleza? Ok, é isso aí, ó. Simples. Se você tiver que enviar outro arquivo, administração, novo podcast, aí você faz tudo novamente aqui, envia de novo, vai aparecer 2, 3, 4, 5, 6 lá fora, tá? Se você tiver que editar aquele podcast que você criou, você vem aqui, editar,
Aí já tem aqui o hino nacional, você pode vir aqui em editar, ele abre para edição e você pode fazer aquilo que você tiver que fazer. Quando terminar, você vem aqui embaixo e envia. Pronto, está feito o trabalho. Tá? Simples assim que você faz esse trabalho de administração do seu podcast. Tá? Então aqui a gente terminou então a instalação do podcast. Só falta um detalhezinho básico agora, para que esse podcast possa ser acessado pelas máquinas dos alunos também. A gente vai ter que dizer para ele o endereço IP desse servidor. Então a gente vai mudar uma configuraçãozinha feita dentro da instalação do podcast para que as máquinas dos alunos consigam enxergar esse podcast naturalmente. Então para isso, mais uma vez, vem aqui em Sistema, Gerenciador de arquivos no modo superusuário, pedir aí o usuário, você digita, a senha também, Raiz, vamos até a pastinha de instalação do servidor, LAMP, htdocs, vamos abrir a pastinha podcast, tá essa aqui, tá? Aqui dentro tem esse arquivinho aqui, config.php. Isso aqui é um arquivinho de texto onde estão as configurações do servidor de podcast. Então abre ele, botão direito, abrir com Kate ou Gedit, ou o que você tiver aí. Vou abrir com Gedit, como eu já disse, eu prefiro Gedit, tá? Vou vir aqui neste item aqui, URL, tá? Cuidado para não mudar nada em outro lugar. Você vai só aqui onde está localhost, tá? Você vai digitar o IP da máquina que é o servidor, que no meu caso aqui é 10.0.0.127. Só isso que você vai mudar aqui dentro, mais nada, tá? Mudou isso, salva. Pronto. Está feito a configuração, tá? Ok? Porque senão, quando o aluno digitar lá o endereço, que ele abrir o podcast e for tentar ouvir alguma coisa, lá vai estar apontando para localhost. Localhost é a máquina local. Ele precisa apontar para a máquina que é o servidor, que no caso é essa aqui, a 127. Tá? Feito isso, beleza, está funcionando. Vamos aproveitar que nós estamos aqui também, e consertar aí uma falha que ficou na aula do Moodle. Então ficou essa falha aqui também. A mesma coisa, vamos entrar na pasta do Moodle e fazer a mesma configuração. config.php, tá? Abrir com Gedit. A mesma coisa que nós fizemos lá, vamos fazer aqui, Nesse caso aqui, eu já consertei, mas é isso que você vai fazer. Vai procurar aqui por www.root e vai acrescentar aqui. No seu caso lá, vai estar escrito localhost. Você vai vir aqui e vai colocar o IP do servidor, que no caso é 10.0.0.127, e no seu caso aí será o IP que você deu para o seu servidor. Tá? Feito isso, está resolvido o problema. Eu havia esquecido de mostrar isso para vocês na aula anterior. E como eu tinha que instalar o podcast, e tinha que fazer modificação também no podcast, já aproveitei para dar essa correção para vocês da aula de instalação daí do servidor Moodle. Tá? Prontinho. Feito isso aqui, pode fechar. Tá? E na máquina do aluno, você vai digitar o quê? Lá no seu navegador, para que o aluno possa acessar seu podcast. Vai ser isso aqui, http 10.0.0.127 podcast, tá? Acessou o podcast, repare que aqui, aqui está acessando com localhost e aqui está acessando com o endereço IP, tá? Então na máquina do aluno vai ser isso aqui que você vai acessar, e a partir daí funciona da mesma forma que funciona na máquina do professor. Beleza? Então, gente, esse gerenciador de podcast é muito simples, muito tranquilo de trabalhar, e aos poucos você vai pegando os macetes aí e vai aprendendo a utilizar novas tecnologias, tá? Eu vou deixar você pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que você pode enviar também arquivos de vídeo, arquivos de PDF, mas eu vou deixar você pesquisar um pouquinho aí no próprio site oficial, você vai ter essas informações, tá? Então você não vai poder enviar só arquivo de áudio em MP3, vai poder enviar arquivos de vídeo em MP4, arquivos em PDF e outras extensões a mais que eu vou deixar aí para a sua curiosidade pesquisar então aqui na documentação no site oficial sobre como fazer isso, tá? Mas é bem simples, você vai ver que é bem fácil de fazer, tá? Ok?
Beleza, gente? Acabamos então a nossa videoaula de instalação do nosso gerenciador de podcast. Então estamos caminhando aí para a criação do nosso Media Center na nossa escola com a máquina do professor. Ok? Espero que tenham gostado. Eu sou o Sérgio Graças, coordenador técnico do MTM de Volta Redonda. Até a próxima videoaula.